O Carlos Miguel foi apresentado como novo reforço do Palmeiras. Vamos dar uma olhada. Olha isso aqui. Família Palmeiras, aqui é o Carlos Miguel e agora eu defendo o primeiro campeão mundial. Pra quem não sabe, o Carlos Miguel tem um vídeo cantando que o Palmeiras não tem mundial quando ele era goleiro do Corinthians. Confere aí. Olha lá, ó. Cara, Carlos absurdo Miguel isso. quando era do Corinthians. Fala família Agora Palmeiras, quando era do Palmeiras. Carlos Miguel e agora eu defendo o primeiro campeão mundial. E foi dessa forma que o Palmeiras Cara, nem os palmeirenses acreditam nisso. anunciou a contratação do Carlos Miguel, com um vídeo do Carlos Miguel falando que agora ele faz parte do primeiro campeão mundial. Eu acho que o Palmeiras chegou no Carlos Miguel e falou: ó, você já cantou uma música falando que a gente não tinha mundial, agora você vai se redimir. Você vai se apresentar no Palmeiras falando que agora você faz parte do primeiro campeão mundial. E aí o Carlos Miguel simplesmente... Isso aqui é o que define. O Carlos Miguel simplesmente mentiu, né? Porque ele já cantou outra coisa e realmente parece que foi o marketing que pediu isso. 11h59, cantando que o Palmeiras não tem mundial. Meia-noite, falando que agora faz parte do primeiro campeão mundial. Se referindo ao Palmeiras. Ideia do Carlos Miguel Quesada, rapidinho, do Palmeiras, que ele acaba de assinar o contrato. O homem lá de cima tá dando uma nova oportunidade pro Carlos Miguel, né? Acho que todos nós merecemos oportunidade, né? Ele que agarre, seja profissional e tá chegando a um grande clube com um projeto maravilhoso. Paulo do Vale. Se eu sou Abel Ferreira, em uma semana, 10 dias, já coloco para jogar, já. Para ficar com essa história de transição, de Everton, acho que ele chega para jogar no Palmeiras. Souza. Grande aquisição do Palmeiras. Pô, saiu daqui do Corinthians, está sendo apontado pelo próprio Veloso como um dos melhores goleiros de futebol brasileiro. Cara, ele saiu muito bem do Corinthians, sim. Ele era titular, assim, um dos melhores do Brasil. Só que eu não entendo como ele foi tão mal no Nottingham Forest. Porque o goleiro titular do Nottingham não é tão bom, não é um nível Premier League ali. Então, parece que teve um conflito dentro do próprio elenco, entre os goleiros. Vai trazer bastante qualidade. Ó, eu vou falar o que vai acontecer. Vai ser uma confusão. Vai ser uma confusão. Vocês vão ver quando o Everton tomar o terceiro amarelo, ou quando tomar um frango, a confusão que ele vai arrumar. E que não foi só no Inter, no Corinthians, vai ser no Palmeiras. Vocês contrataram um problema, eu não sei como é que vocês vão resolver. Vocês vão ver. E que, por sinal, é só saber o porquê que ele saiu de lá. Por que ele saiu de lá? Porque não é É uma coisa que não é comentada. Eu não vi ninguém falando por que ele saiu de lá, né? possível, em menos de 7 meses, 8 meses, você deixar um goleiro com a qualidade que ele tem sair de lá. Alguma coisa aconteceu, né? Eu sei o que aconteceu. Não que eu saiba, mas eu tenho informação, mas não vou falar. Eu só vou falar na hora que der. Porque o ambiente que ele faz é horrível. Vocês vão ver. Tudo isso vai ter problemas de relacionamento. Vocês podem ter certeza disso. Rapaz, estou eu aqui almoçando e aí, a gente já falou nos donos da bola, vou falar agora na Rádio Craque Neto. Que o Carlos Miguel é um baita do goleiro. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. O Veloso já falou isso, ele já... Mas qual foi o ambiente que foi deixado no Corinthians? Cara, realmente foi um clima pesado no Corinthians ali, porque ele saiu e não deu satisfação. Ele só saiu do Corinthians e deixou o Corinthians sem goleiro, né? Porque ninguém tava confiando no Donelli, e aí veio uma aposta que era o Hugo Souza, e o Hugo Souza tá dando conta do recado, né? Mas se o Hugo Souza não desse conta, ia sobrar tudo pro Carlos Miguel, porque ele saiu no Corinthians na melhor fase dele, né? Qual foi o ambiente que foi deixado agora no Nottingham, não sei o que aí? E eu acho que é um grande erro do Palmeiras é você trazer um goleiro, onde você tem um dos grandes goleiros da história do Palmeiras, né? Final de agosto, pô, não poderia trazer o cara em dezembro? Quando o Marcelo Lomba vai trazer? Então, E lembrando que nesse final de agosto agora vai ter outro Corinthians e Palmeiras, e aí eu tô louco pra ver como vai ser o ambiente do Carlos Miguel retornando ali a Neoquímica Arena. tudo isso vai ter problemas de relacionamento. Vocês podem ter certeza disso. E aí,
eu quero ver como é que vai se comportar o Everton e também a comissão técnica do Palmeiras. Na hora que o Everton falhar num gol, qual vai ser o ambiente, como que vai ser, se ele vai aguentar ficar na reserva, que ele não aguenta, né? Só para você ver dos últimos 2 times que ele jogou. Então, vamos ver os próximos capítulos. É oficial, o Carlos Miguel é do Palmeiras e, como corintiano, eu tenho 2 pensamentos, 2 sentimentos sobre isso. O primeiro, traíra, canalha, safado, largou a gente quando a gente ia dar confiança pra ele, foi pra Europa e depois tá voltando pro maior rival. Filho da mãe, né? Óbvio que eu tô revoltado, óbvio que o meu sentimento não é bom e que eu quero que ele dê tudo de errado lá no Palmeiras, que ele saia frangando todo o jogo. Não pelo que ele fez saindo do Corinthians, mas pelo que ele fez voltando pro maior rival, que é o Palmeiras, né? Tudo isso dito e Muita gente esperava que ele voltasse pro Corinthians, né? Mas realmente ele parece que não tá nem aí pra nenhum clube que ele jogou, né? muito bem pontuado, eu vejo essa transferência muito parecida com a do Roger Guedes, que é um cara que jogou no Palmeiras, depois veio pro Corinthians, mas não tem jeito, é muito bom de bola. E eu acho que Cara, mas a diferença do Roger Guedes com o Carlos Miguel é que o Roger Guedes teve toda uma situação com o Palmeiras, teve aquele trote com ele, que os jogadores foram pra cima dele, então por isso ele começou a não gostar do Palmeiras. O Carlos Miguel, o Corinthians nunca fez nada de errado com ele, e aí ele simplesmente não tá nem aí pro Corinthians, né? O clube que ele mais jogou na carreira, o clube que ele teve destaque, até pediram na seleção ele. pro Carlos Miguel é exatamente a mesma coisa. Eu tô revoltado com ele, mas não tem como negar que o cara é muito bom de bola, é muito bom goleiro. Se ele não quisesse sair, muito provavelmente até hoje ele ia estar no Corinthians de titular. É um cara grande, ágil, tem elasticidade. Eu acho que tem tudo pra dar muito certo no Palmeiras, infelizmente. Ainda mais que eles estão precisando, porque o goleiro o Everton deles lá, pensa num cara que gosta de falhar em jogo grande. Tudo isso dito, tudo isso posto, o Palmeiras Ele vai sair lá da Inglaterra pra voltar pro país pra ser reserva? Cara, claro que não. Mas lá ele nem Com certeza não. jogou praticamente. Mas tudo bem, mas tá na Inglaterra. Muito mais fácil continuar por lá. Com certeza, pro grande goleiro que ele ele vai ter oportunidade lá. Tá vindo pra cá, assim, não tenho dúvida alguma de que alguém do clube deve ter ligado pra ele. Não sei se o Abel ligou pra ele, se o diretor, se a presidente ligou pra ele. E falou, olha, você vai vir pra cá e se você estiver bem, você vai jogar, pô. Não tenha dúvida disso. Vai ter competição dentro do elenco. Provavelmente ele é um goleiro que não tem 40 jogos na carreira, tá? Num time principal. Então, assim, a gente tá falando de talento e potencial. Isso ele já deixou claro que ele tem. Potencial. Para se consolidar como um grande goleiro, aí ele vai precisar ainda dar alguns passos que outros já deram. E tem um outro detalhe que é importante falar em relação ao Carlos Miguel, a forma que ele saiu dos clubes que ele jogou. Isso é realmente, todos os clubes que ele jogou, ele saiu pelas portas do fundo, né? Ele não saiu dos clubes que ele jogou de forma amigável. Sempre saiu com algum asterisco, sempre saiu com algum problema. Eu acho que essa é uma grande defesa pra ele no Palmeiras. Ele saiu com a torcida do Corinthians pistola. Aí ele não criou, é um ponto positivo porque ele não criou uma identidade. Vínculo, né? Ele não criou um queria vínculo. criar um laço Ele não conseguiu criar. Isso aí é um ponto positivo pra ele. Verdade. Nesse cenário dessa possível vinda dele pro Palmeiras. Enfim, rapaziada, daí o pessoal falando sobre a ida do Carlos Miguel pro Palmeiras, ele que foi o novo reforço ali, falando que o Palmeiras foi o primeiro campeão mundial, se contradizendo, né, já que ele cantou aquela música tão famosa do Palmeiras, que o Palmeiras não tem mundial e nem copinha, mas assim, ele é um grande reforço sim pro Palmeiras, mas tem que ver como tá o mental dele, porque a torcida do Corinthians foi em peso nas redes sociais dele, a torcida do Corinthians tá criticando muito ele, e assim, ele saiu na portas do fundo em todos os times que ele passou, ele realmente... nenhum time gostou dele ali, né? Então, e o Corinthians principalmente, porque foi o time que mais deu oportunidade para esse goleiro. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!